nome da Paraíba na nossa história da literatura brasileira do século XIX. É José Veríssimo. Ele nasceu em 1857 e morreu em 1916, aos 59 anos. Tem 3 obras publicadas: A Amazônia, História da Literatura Brasileira e Cenas da Vida Amazônica. Ele ajudou a criar esta casa que nós estamos aqui, a Academia Brasileira de Letras. Só que, em 1912, ele viu a Academia aceitar a candidatura de Lauro Miller, que era ministro das Relações Exteriores na época e que não era um homem de letras. Com isso, José Veríssimo ficou bastante decepcionado. Ele acreditava que aqui deveria ser uma casa apenas de escritores. E ele acabou não voltando mais à casa. José Veríssimo Dias de Matos foi escritor, jornalista, educador e crítico literário brasileiro. Foi sempre um eterno estudioso da literatura nacional. Cursou o magistério em Belém e, em 1869, se transferiu para o Rio de Janeiro, onde se matriculou no Ginásio Nacional, hoje conhecido como Colégio Pedro II. Em 1874, ingressou-se no curso de engenharia da Escola Central, conhecida depois por Escola Politécnica. Sempre se manteve na atividade intelectual intensa em jornais e revistas de 1877, quando começou a escrever no jornal O Liberal do Pará. Também, em 1877, publicou seu livro de estreia, Quadros Paraenses, e 3 anos depois viajou pela Europa e participou do Congresso Literário Internacional em Lisboa. De volta ao Pará, José cria a Revista Amazônica, que circula entre 1883 e 1884. A partir de 1884, ele dirigiu o Colégio Americano, tomando medidas inovadoras como a abertura do estabelecimento como ambos os sexos e a implementação de um jardim de infância e aulas de educação física. A experiência como educador inspirou-se a escrever o livro Educação Nacional, em 1891, livro no qual mostra sua preocupação com a pedagogia, ou seja, notamos que sua preocupação não era só teórica, mas está enraizado em seu ideal de participação nas transformações que agitariam a sociedade brasileira nas últimas décadas do século XIX, e, em particular, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Ligado à tendência literária do naturalismo, José Veríssimo é um dos expoentes da crítica literária brasileira da época, ao lado de Silvio Romero, a quem se opõe por diversas vezes. No campo dos estudos literários, publicou obras como Que é Literatura e Os Outros Escritos, em 1907, e História da Literatura Brasileira, em 1916, além de volumes de contos e novelas como Cenas da Vida Amazônica, em 1886. José Veríssimo é um autor que pertence à chamada geração de 1870, geração na qual é marcada também pelo nacionalismo, por ideias republicanas e anti-escravagistas. Ele possui 3 fases de vida marcadas por livros. A primeira fase, o livro que representa a sua transição, ou seja, da primeira para a segunda fase, quando ele passou a residir no Rio de Janeiro, que é o livro Estudos Brasileiros. Neste livro, ele critica a falta da literatura brasileira, além de discutir os trabalhos de poetas, dramaturgos e romancistas brasileiros de acordo com essa concepção cultural. A segunda fase de José Veríssimo se estende de 1891 a 1900 e coincide com o tempo em que permanece no Rio de Janeiro. Pertence a esse período obras do caráter histórico, etnográfico e pedagógico, como A Amazônia, 1892, e A Pesca da Amazônia, 1895, e a Instrução Pública e a Imprensa, 1900. Esse período também foi a época em que ele criou a Revista Brasileira, que foi a partir de 1895, onde teve a colaboração de escritores e intelectuais como Lúcio de Mendonça,
o Visconde de Taunay, Machado de Assis, e participa da função da Academia Brasileira de Letras, ABL, na qual se afastou em 1912 em protesto pela eleição de um político, Lauro Müller, para ocupar uma cadeira na instituição. A terceira fase de José Veríssimo vai de 1901 a 1916 e assinala uma mudança metodológica e conceitual em sua atividade crítica, quando o autor tenta estabelecer uma conciliação entre a tendência sociológica e etnográfica de seus primeiros escritos com a valorização do talento individual e o julgamento da qualidade estética dos textos literários, o que fica evidente, em especial, naquela que talvez é a mais importante de suas obras, a História da Literatura Brasileira. Esta obra é composta por 19 capítulos e foi publicada em 1916 e foi escrita no decorrer da carreira de José Veríssimo. A História da Literatura Brasileira de Bento Teixeira e Machado de Assis representa a confluência de todas as atividades do crítico paraense como intelectual. Eles conseguem montar um modelo clássico nacional a partir da configuração de uma sequência de obras literárias, partindo de um ideal de objetividade, que se faz por meio de um passado acabado, dando ao crítico José Veríssimo uma posição de juiz de um presente inacabado. Além de ser um testamento crítico literário de José Veríssimo, que faleceu pouco antes de ver a sua obra publicada em 1916, no qual essa obra também pode ser um documento imprescindível sobre o cunho nacionalista de uma literatura então emergente. Resumindo, este livro reúne todas as posições críticas que envolveram José Veríssimo na construção do pensamento cultural brasileiro e representa uma síntese de aproximadamente 3 décadas de exercício da crítica, no qual ele reorganiza e ratifica suas posições teóricas e históricas. Em 4 de dezembro de 1912, ele terminou a introdução de sua obra História da Literatura Brasileira. E José Veríssimo afirmou que a tal obra é um remete de sua vida literária e sua carreira, onde define seu método através dessa longa experiência adquirida durante mais de 25 anos como crítico literário. Ele encerrou sua obra com um capítulo sobre Machado de Assis, que, segundo ele, é o escritor da mais alta expressão do nosso gênio literário, a mais eminente figura da nossa literatura. E resumindo e finalizando, essa é uma história desconhecida de um jornalista que virou educador, que estabeleceu uma prioridade para a construção de escolas como princípio para mudar a realidade do estado do Pará, que virou diretor de uma das mais importantes escolas da República Brasileira e esteve entre os nomes que ajudaram a tornar real a Academia Brasileira de Letras. E ainda criou a mais importante revista literária e cultural do Brasil. E é com ele, José Veríssimo, que a crítica literária brasileira solidifica a dialética entre história e literatura, ao desenvolver uma história da literatura que tem como enfoque central a criação literária, ao mesmo tempo que estabelece diretrizes cronológicas para a evolução literária nacional. Ele é quase um desconhecido, mas pela sua trajetória e história, podemos dizer que ele é um herói brasileiro, que morreu no Rio de Janeiro em 1916, mas deixou seu nome na história.